Livro, Uma Dose Mortal. Autora, Agatha Christie. Capítulo 3. No dia seguinte, Poirot recebeu um telefonema de Japp. Esqueça de tudo. Quê? Morley suicidou-se, já temos a explicação. E qual é? Acabei de receber o relatório do médico legista sobre amberiotis. Em poucas palavras, ele morreu de uma dose excessiva de adrenalina e provocaína. Teve um colapso e foi-se. Quando o pobre homem nos disse ontem à tarde que estava se sentindo mal, não estava mentindo. Adrenalina e provocaína é uma mistura que os dentistas usam como anestésico local. Morley errou na dosagem. Quando percebeu o erro, já era tarde demais. Para evitar o escândalo, preferiu suicidar-se. Com um revólver que não era dele? Isso não sabemos ao certo. É surpreendente o número de coisas que temos ou compramos e que nossos parentes ignoram. Isso é verdade, concordou Poirot. Como vê, a explicação para o que aconteceu não poderia ser mais lógica. A meu amigo, não me considero inteiramente convencido. É sabido que certas pessoas não suportam bem alguns tipos de anestésicos locais, uma alergia à adrenalina ou coisas semelhantes. O médico ou dentista que lidam com estas drogas não costumam se preocupar tanto com isto a ponto de se suicidar. Quando o emprego do anestésico está dentro de uma dosagem normal, o dentista não pode ser culpado. O paciente era alérgico à droga. No caso de amberiotis, houve uma dosagem excessiva. Ainda não apuraram a quantidade exata, mas posso adiantar que Morley cometeu um erro de cálculo. E desde quando um erro constitui um crime? Pense na repercussão profissional que isto acarretaria. Ninguém vai procurar um dentista que é capaz de injetar uma dose mortal na sua gengiva, caso esteja ligeiramente distraído. Acho muito estranho de qualquer maneira. Estas coisas acontecem, não só aos médicos, mas também aos químicos. Gente séria e honesta que num instante de distração põe tudo a perder. Morley era um homem sensível. Se fosse um médico, ele poderia dividir a culpa com um enfermeiro ou um anestesista, mas neste caso era o único responsável. Poirot continuou cético. Por que não deixou uma carta dizendo que não poderia suportar as consequências? Uma palavra de explicação à irmã? Acho que ele percebeu de repente o que tinha feito. Perdeu o controle e suicidou-se. Poirot calou-se. Eu o conheço, continuou Japp. Quando você cisma que é crime, você insiste até que vire crime. Concordo que fui eu quem lhe deu a pista errada, desculpe, mas foi um engano. E deve haver outra explicação para esta história, disse Poirot. Centenas de explicações, retrucou Japp. Já formulei uma porção, cada uma mais mirabolante que a outra. Vamos supor que amberiotis matou Morley, voltou para casa e foi acometido de uma crise de remorsos, suicidando-se em seguida, com as drogas que surrupiou do consultório da vítima. Se você acha isto possível, eu não acho. Aqui na Scotland Yard temos uma ficha sobre amberiotis. Começou como hoteleiro na Grécia, depois se meteu em política, foi espião para os alemães e os franceses, ganhando com isso um bom dinheiro. Para incrementar sua renda, recorreu algumas vezes à chantagem. Não era o que se podia chamar de um sujeito muito correto. O ano passado esteve na Índia e extorquiu dinheiro de uns marajás. Nem a polícia nem a Interpol conseguiram provar algo contra ele. Sempre escorregadio, como um sabão. Temos aí, portanto, outra possibilidade. Talvez ele estivesse extorquindo dinheiro de Morley por uma razão qualquer. O dentista aproveitou-se da situação, hoje de manhã, injetando uma dose excessiva de adrenalina e provocaína, esperando que o laudo médico acusasse uma alergia a estes medicamentos. Porém, quando amberiotis partiu, Morley, consumido pelo remorso, suicidou-se. É possível, mas eu não acredito que Morley fosse capaz de cometer um crime premeditado. Acho, como já disse, que ele cometeu um engano e não aguentou as consequências. Portanto, vamos parar por aqui, mestre Poirot. Já falei com o promotor público e o caso deverá ser arquivado. Sei, disse Poirot, suspirando. Sei como você se sente, disse Japp com carinho. Mas, nem só do crime vive um homem. Até logo e desculpe tê-lo incomodado. Poirot desligou o telefone. Hercule Poirot acomodou-se na sua moderna escrivaninha. Era um móvel bonito, prático e sólido, muito mais a seu gosto do que certas escrivaninhas estilo Luís qualquer número que Poirot odiava. Colocou na sua frente uma folha de papel e escreveu vários cabeçalhos com alguns comentários à margem. Amberiotis. Espião. Por que está na Inglaterra? Esteve na Índia o ano passado. Época de conflitos e greves.
Talvez seja um agente comunista. A seguir, depois de um certo espaço, escreveu: Frank Carter. Morley considerava-o um vagabundo. Despedido do emprego. Recentemente. Por quê? Abaixo, Poirot colocou simplesmente um nome. Howard Hikes. Pulando 2 linhas, escreveu: Mas é absurdo. Hercule Poirot inclinou a cabeça enquanto se interrogava. Do lado de fora da janela, um pássaro carregava um galho tentando construir um ninho. Hercule identificou-se com o pássaro. Ali estava ele, juntando peça por peça para formar uma construção. Escreveu, a seguir: Sr. Barnes. Olhou para o alto por uns instantes e continuou. Consultório de Morley? Marcas no tapete? Possibilidades? Ficou olhando para as últimas palavras durante um certo tempo. Levantou-se, pediu a bengala e o chapéu e saiu. 45 minutos depois, Hercule Poirot emergia da estação do metrô em Ealing e imediatamente rumou para Castle Gardens Road, número 88. Era uma casa pequena e bem construída com um jardim encantador, o que muito agradou. Poirot, admiravelmente simétrico, murmurou Poirot para si mesmo. O Sr. Barnes estava em casa. Hercule foi conduzido à sala de visitas. O Sr. Barnes logo apareceu. Era um homem pequeno, quase calvo, de olhos brilhantes. Olhou por cima dos óculos para Poirot, enquanto brincava com o cartão de visitas que a empregada lhe havia entregue. Então, Sr. Poirot, disse com sua voz fina, quase em tom de falsete, estou honrado. Desculpe incomodá-lo desta maneira tão informal. Desculpou-se Poirot. Nem pense nisso, retrucou Barnes. O senhor não. Podia ter chegado numa hora melhor. 6:45 é a hora ideal para encontrar as pessoas em casa. Sente-se, Sr. Poirot, sem dúvida temos muito que conversar. Creio que a respeito da rua Rainha Charlotte, N grau 58, não? Tem razão, mas por que falaríamos sobre isso? Apesar de eu já me ter aposentado, há algum tempo, do serviço secreto, respondeu Barnes, ainda ouço alguns rumores, sei que as coisas que devem ser mantidas em segredo não devem ser levadas à polícia. Chama muita atenção. Posso lhe fazer outra pergunta? Indagou Poirot. Por que o senhor acha que eu vim tratar de um assunto confidencial? E não veio. Barnes sorriu. Se o assunto não fosse confidencial, o senhor não estaria aqui. Lembre-se de que no serviço secreto, para se apanharem os tubarões precisa-se passar pelos peixinhos. Está me parecendo, Sr. Barnes, que o senhor está mais bem informado do que eu. Não sei de nada. Estou simplesmente somando A mais B. Quem é a? Lambert Otis, respondeu Barnes prontamente. Não se esqueça de que me sentei ao lado dele, hoje de manhã, na sala de espera. Ele não me conhecia. Sempre fui um homem insignificante, o que na minha profissão é uma grande vantagem. Eu, no entanto, o conhecia e poderia imaginar por que ele estava lá. Explique-se melhor, por favor, pediu Poirot. Os olhos do Sr. Barnes brilharam ainda mais. Nós, os ingleses, somos muito cansativos. Somos extremamente conservadores, reclamamos bastante, mas por nada deste mundo, gostaríamos de modificar nossa estrutura democrática e tentar uma experiência revolucionária. Para um agitador estrangeiro isto é incompreensível. Como país, somos financeiramente estáveis, e isto torna o trabalho revolucionário mais difícil. Para fazer uma revolução na Inglaterra seria necessário abalar sua estrutura financeira, eis a verdade. No momento, é impossível mexer nas finanças do nosso país, enquanto o Sr. Alistair Blunt estiver vivo. Depois de uma pequena pausa, Barnes prosseguiu. Blunt é o tipo do homem que, na vida particular, sempre paga as contas e vive dentro de um orçamento, seja este qual for. Existem pessoas assim, não é mesmo? Para ele não há razão para que um país não se comporte da mesma forma. Não devemos gastar demais, nada de utopias. Por isso, existem pessoas que gostariam de eliminá-lo. Entendo, disse Poirot. Sei que tenho razão, continuou Barnes. Os que querem eliminá-lo dividem-se em 3 categorias: os idealistas de cabelos compridos, os ratinhos furtivos de barbicha e sotaque estrangeiro e os grandes tubarões. Só uma ideia os une: Blunt deve ser eliminado. Barnes balançou a cadeira e olhou para Poirot. Vamos acabar com tudo, prosseguiu, depois de observar o efeito que suas palavras estavam causando em Poirot com os conservadores, os liberais, os industriais da velha escola. Talvez esses agitadores estejam com a razão, sei lá, mas de uma coisa tenho certeza: temos que colocar um novo governo no lugar.
ocupado pelo antigo, uma máquina que funcione e não que pareça. Que vai funcionar. Bem, mas isto já é outra história. No momento, estamos lidando com fatos concretos e não com teorias abstratas. Se destruírem nossas estruturas, o prédio fatalmente ruirá. Blunt é uma destas estruturas e eles querem destruí-lo. Disto tenho certeza. Na minha opinião, quase conseguiram ontem de manhã. Posso estar enganado, mas este método já foi empregado antes. Barnes em seguida citou como exemplo 3 nomes: um financista famoso, um industrial progressista e um político. Brilhante. O primeiro morreu na mesa de operação, o segundo faleceu de uma moléstia não identificada e o terceiro foi atropelado por um carro. Tudo feito com muita naturalidade, como se fosse por acaso. Agora preste atenção. O anestesista que errou na mesa de operação e liquidou o financista montou recentemente um laboratório de pesquisas. Aposentou-se e comprou um iate e uma propriedade no estrangeiro. Em todas as profissões podemos encontrar uma pessoa vulnerável ao dinheiro. Por coincidência, Morley não era deste tipo de pessoa. O senhor acha mesmo? Acho. Não é fácil ter acesso a um grande homem. São pessoas vigiadas. Um atropelamento pode dar certo, mas é um risco enorme. Agora, numa cadeira de dentista, um homem não tem defesa alguma. Barnes limpou os óculos e os recolocou no nariz. Na minha opinião, Morley recusou o trabalho. Como sabia? Demais foi eliminado. O por quem? E por eles. Quando me refiro a eles, estou falando numa organização, numa célula, num aparelho que planeja o assassinato e os golpes. Na hora, o serviço é executado por uma pessoa qualquer, é claro. E que pessoa seria esta? Posso imaginar, mas é somente uma hipótese. Haley? Perguntou Poirot. Claro. É a pessoa óbvia, certamente eles não iriam pedir a Morley que executasse o serviço pessoalmente. Morley deveria transferir Blunt para Haley, pretextando uma indisposição ou coisa parecida. Haley faria o trabalho, que seria considerado como outro erro lamentável, mas teria como desculpa o fato de ser jovem e inexperiente e que na sua ânsia de acertar tinha matado o banqueiro. O tribunal o absolveria e Haley desistiria da profissão. Compraria uma casa e passaria a viver de rendas, alguns misteriosos milhares por ano, diga-se de passagem. Barnes encarou Poirot. Não estou fantasiando, protestou Barnes. Estas coisas acontecem. Eu sei. Leio muito sobre espionagem. Alguns livros são fantásticos, mas o engraçado é que nenhum consegue ser mais fantástico do que a própria realidade. Na vida real existem lindas aventureiras, estrangeiros sinistros e grupos internacionais. Segundo sua teoria, o que Amberiotis tem a ver com isso? Não sei bem. Acho que ele levou a pior por estar fazendo um jogo duplo. Não posso garantir. Supondo, continuou Poirot, que suas teorias estejam certas, o que vai acontecer agora? Barnes coçou o nariz. Vão tentar apanhar Blunt outra vez, isto é certo. Não vai ser fácil. Blunt está muito cercado e as chances de sucesso são cada vez mais arriscadas. Eles também não vão querer recorrer a um assassino profissional. Isso daria ao caso uma notoriedade indesejável. O senhor deve dizer à polícia para ficar atenta às pessoas respeitáveis, os parentes, os empregados antigos, assistente da farmácia que havia as receitas, o vendedor de vinhos. Enfim, todos os personagens circunspectos que cercam Blunt. Tirá-lo do caminho é uma jogada que vale milhões. Poirot ficou um instante pensativo. Engraçado que pensei em Haley também, disse por fim. Irlandês, não é? Não foi só por causa disso. No tapete do consultório de Morley havia uma marca como se o corpo tivesse sido arrastado. Ora, se ele foi assassinado por um paciente, não haveria necessidade de arrastar o corpo. Isso leva a pensar que Morley foi assassinado no escritório e não no consultório, e talvez por uma pessoa da casa e não por um cliente. Bom raciocínio, comentou Barnes. Hercule Poirot estendeu a mão a Barnes. Muito obrigado. O senhor me ajudou muito. Indo para casa, Poirot resolveu dar uma passada pelo hotel Glengovre e Court. No dia seguinte, telefonou ao seu amigo Japp. Bonjour, mon ami. O laudo oficial sai hoje mesmo? Sai. Você vem para ouvir? Não estou com vontade. Também não vai acontecer nada de palpitante. Você vai chamar a senhorita Sainsbury-Seale como testemunha? Perguntou Poirot. O Alinda Mabel? Não, não preciso dela. Ela tem dado notícias? Não. Perguntei só por curiosidade, disse Poirot. Talvez lhe interesse saber que ela saiu do hotel anteontem à noite e ainda não voltou.
O quê? Será que ela resolveu dar um calote? Quem sabe? Se bem que ela não pareça ser deste tipo. Telegrafei para Calcutá, antes de saber da causa mortis de Amber Otis e recebia. Resposta, ontem à noite. Tudo em ordem. É conhecida lá, e tudo que nos contou é verdade, a não ser a história do casamento. Ela casou com um estudante hindu e descobriu que ele já era casado. Várias vezes. Retomou o nome de solteira e resolveu se dedicar à filantropia. Ligou-se aos missionários, além de dar aulas de impostação de voz e dirigir um grupo teatral amador. Em resumo, uma mulher insuportável mas incapaz de se envolver num crime. Agora, você me diz que ela sumiu. Quem sabe enjoou do hotel. A bagagem dela está toda lá. Não levou nada consigo. A que horas ela saiu? 6:45. O pessoal do hotel o que acha? A gerente está transtornada. E por que não telefonaram para a polícia? Bora, suponha que uma mulher queira passar a noite fora. Mesmo uma mulher com o aspecto físico de Mabelle. Esta mulher iria ficar uma fúria no dia seguinte ao voltar, se descobrisse que a polícia estava procurando por ela. A gerente, uma tal de senhora Harrison, telefonou para vários hospitais, procurando saber se tinha havido um acidente. Quando cheguei, ela estava pensando em ligar para a polícia. Fui recebido como Messias. Fiquei de comunicar o fato à polícia e investigar tudo discretamente. O advérbio se aplica a um inspetor chamado Jap? Perguntou o próprio. É claro. Está bem, rosnou Jap, vamos nos encontrar no hotel depois do laudo. Enquanto esperavam a gerente, Jap não parou de resmungar. Por que esta mulher resolveu desaparecer? É muito esquisito, N.S. Paz? A senhora Harrison, gerente do hotel Glengovry Court, entrou. Estava nervosa e quase a ponto de chorar. Estava preocupada com a senhorita Sainsbury Seale. Que poderia ter acontecido com ela? Um desastre, perda de memória. Um mal-estar súbito, uma hemorragia, um atropelamento, um assalto? Depois de aventar todas estas felizes possibilidades, a senhora Harrison se acalmou. Uma mulher tão boa, murmurou, parecia estar tão bem conosco. A gerente os conduziu ao quadro da desaparecida. Tudo no lugar certo, arrumado e em ordem. No guarda-roupa, os vestidos pendurados. Ao lado da cama, a camisola e o hobby. E num canto, viam-se 2 malas de viagem. Numa cômoda baixa, os sapatos arrumados em fileiras. Na primeira prateleira, os sapatos de passeio. Na segunda, os sapatos toilette. Na terceira, uns chinelos e um par de mocassins. Poirot notou que os sapatos toilette eram em número menor que os outros. Atribuiu o fato à vaidade ou aos calos da senhorita Sainsbury Seale. Hércules pensou também no sapato de fivela e desejou ardentemente que a desaparecida tivesse tido tempo para consertá-lo. Qualquer sinal de desleixo no trato pessoal era, para ele, um motivo de grande irritação. Jap ocupou-se com umas cartas largadas em cima da escrivaninha. Hércules abriu uma gaveta da cômoda cheia de peças íntimas. Fechou rapidamente, concluindo que a senhorita Sainsbury Seale era deste tipo de mulher que prefere lã à seda em contato direto com o corpo. Achou alguma coisa, Poirot? É tamanho 9 de seda barata, comentou Poirot, sacudindo uma meia. Você não está aqui para avaliar o custo das vestimentas. Veja, 2 cartas da Índia, 2 recibos de uma instituição de caridade, nenhum aviso de débito. Uma mulher admirável esta. Senhorita Sainsbury Seale. Só não tem muito gosto para se vestir, comentou Poirot. Não seja fútil, Poirot, disse Jap, anotando o endereço de uma carta. Talvez estas pessoas possam dizer algo sobre ela. Pela carta, que já tem uns 2 meses, parecem muito amigos. Não havia mais nada para ver no hotel, a não ser a conclusão negativa de que a senhorita Sainsbury Seale, ao sair, tinha firmes intenções de voltar, cruzando no hall com a senhora Bolito. Ela havia dito: quando voltar lhe ensino o jogo de paciência de que lhe falei. Além disso, era costume dos hóspedes do hotel avisarem-se viriam ou não para as refeições. A senhorita Sainsbury Seale não havia deixado recado algum, donde se concluiu que pretendia voltar para o jantar, que era geralmente servido entre as 7:30 e as 8:30, mas não voltou. Foi vista a última vez ao sair do hotel. Jap e Poirot foram procurar o emissário da carta, encontrada no quarto. Encontraram uma casa simpática e a numerosa família Adams os recebeu com toda a atenção. Infelizmente nada sabiam que os pudesse ajudar, não tinham notícias dela há mais de um mês, isto é, desde a Páscoa. Deram a Jap o endereço do antigo hotel da senhorita Sainsbury Seale e alguns
Nomes de amigos em comum. No antigo hotel ninguém se lembrava bem da senhorita Sainsbury-Seale. Os amigos em comum não tinham contato com ela desde fevereiro. Jaap e Poirot pensaram num acidente, mas esta possibilidade foi logo eliminada. Nenhum hospital tinha recebido, nos 2 últimos dias, uma mulher que correspondesse à descrição dada. A senhorita Sainsbury-Seale tinha, em resumo, desaparecido na bruma. Na manhã seguinte, Poirot foi ao Palace Hotel Holborn no Borborno procurar o Sr. Howard Hikes. Por esta altura, não ficaria surpreso ao saber que Hikes também havia desaparecido, misteriosamente. O Sr. Hikes, porém, estava no hotel e podia ser encontrado no restaurante. A visita de Poirot não pareceu alegrar Howard Hikes, que, embora não tivesse o aspecto tão sinistro quanto a lembrança que Poirot guardava dele, ainda assim era bastante assustador. O que é? Com licença, disse Poirot puxando a cadeira. Desembuche. Poirot sorriu. O senhor está lembrado de mim? Perguntou. Nunca o vi mais gordo. O senhor está enganado. Estivemos juntos, mais de 5 minutos, na mesma sala, uns 3 dias atrás. Não posso me lembrar de todas as caras que encontro nas festas. Não foi numa festa, Sr. Hikes, foi na sala de espera do dentista. Um ligeiro tremor passou como um choque pelo rapaz, mas ele se recompôs imediatamente. Sua atitude não continuou tão impaciente ou irritada, e sim de expectativa. Bem, Poirot o examinou antes de responder. Percebeu que o jovem era realmente um rapaz perigoso. O rosto magro e irado, o queixo agressivo, o olhar de fanático religioso, um rosto que as mulheres talvez achassem atraente. Vestia-se casual e desplicentemente e comia com a voracidade intimidante de um lobo. Um lobo. Pensante, fantasiou para si mesmo Poirot. Vai ou não vai dizer por que está aqui? Perguntou. Hikes impaciente. Eu lhe desagradei tanto vindo aqui? Nem sei quem você é. Desculpe. Poirot estendeu um cartão. Outro ligeiro estremecimento de Hikes. Seu olhar não era de medo e sim de agressão. Hikes jogou o cartão para Poirot. Então é você que é o célebre Poirot? É o que dizem. Detetive particular ou coisa parecida, não é? Só se ocupa com milionários que estão em apuros. É melhor beber o café antes que esfrie, aconselhou Poirot. Hikes olhou para Poirot espantado. Qual é a sua afinal? O café na Inglaterra já é ruim. Nisso concordamos, respondeu Hikes. Se deixar esfriar, então, é praticamente insuportável, concluiu Poirot. O jovem debruçou os cotovelos sobre a mesa. O que veio fazer aqui? Poirot deu de ombros. Queria vê-lo. Ah, é? Exclamou Hikes, descrente. Se está atrás de dinheiro, está batendo em porta errada. Meu pessoal não pode comprar nem o que necessita. Aconselho o senhor a voltar para o homem que está lhe financiando no momento. Por enquanto ninguém está me pagando nada, disse Poirot, suspirando. Isto é o que o senhor diz. É a verdade. Estou perdendo um tempo enorme somente para satisfazer minha curiosidade. Era isto que o senhor estava fazendo no dentista outro dia? Perguntou Hikes. Poirot sacudiu a cabeça. O senhor se esquece de que o motivo mais simples para se ir ao dentista é tratar dos dentes. E era o que o senhor estava fazendo? Perguntou Hikes, num tom de descrença. Claro. Desculpe, mas não acredito. E o senhor? O que estava fazendo lá, se me permite? Hikes sorriu. O mesmo que o senhor. Fui consultar o dentista. Estava com dor de dentes? Acertou. E foi embora sem ser atendido. E daí? Faço o que quero da minha vida. Vamos parar com esta conversa fiada. Você estava lá para cuidar do tubarão. Ele está intacto, não está? Não aconteceu nada com o querido Alistair. Blunt. Para onde o senhor foi, quando saiu da sala de espera? Perguntou Poirot. Fui embora, é claro. Ah, mas ninguém o viu sair. E daí? E daí? Houve uma morte, está lembrado? O dentista? Perguntou Hikes com desprezo. Sim, o dentista, respondeu Poirot severo. Hikes ficou um instante calado. Está querendo me acusar? Vai querer botar a culpa em mim? Não dá pé. Li hoje que o cara se matou porque cometeu um erro com a anestesia. O senhor pode provar que saiu da casa na hora que disse ter saído? Tem alguma pessoa que possa dizer onde o senhor se encontrava entre 12:00 e 1h da tarde daquele dia? Os olhos de Hikes fascaram. Está querendo jogar a culpa em mim? Foi Blunt quem encomendou esta acusação? Poirot suspirou. Esta obsessão com o Sr. Alistair Blunt está se tornando ridícula. Já lhe disse que não sou empregado dele, que não estou
interessado nele, estou simplesmente investigando a morte de um profissional competente. Hikes sacudiu a cabeça. Vá contar esta para outro. Você é o detetive particular de Blunt. Mas não adianta, entendeu? Ele e tudo que ele representa precisa desaparecer. Não há outra saída. Esta estrutura tem que acabar para dar lugar a uma nova, entendeu? Estes tubarões precisam ser varridos da face da terra. Não tenho nada contra Blunt pessoalmente, mas ele é o tipo do homem que eu odeio. Medíocre e presunçoso. Só muda de opinião com uma dinamite na boca. É o homem que acha que não se podem modificar as bases da civilização, em suma, uma pedra no caminho do progresso. Hoje não existe mais lugar no mundo para os Blunt, nem para os que querem viver como seus avós viviam. O mundo precisa mudar, ouviu, e vai mudar. Poirot levantou-se suspirando. Vejo que o senhor é um verdadeiro revolucionário, senhor Hikes. E daí? Idealista demais, portanto, para se preocupar com a morte de um mero dentista. Qual a importância que tem a morte de um dentista? Para o senhor, nenhuma. Para mim, bastante. Eis a diferença entre nós dois, respondeu Poirot se retirando. Ao chegar à casa, Poirot foi informado por George que uma senhora o aguardava. Me pareceu um pouco nervosa, disse George. Como não tinha dado nome, Poirot resolveu brincar de adivinhação. Ao encontrar na sala a secretária do Dr. Morley, visivelmente agitada, Poirot ficou desapontado por não ter adivinhado quem era a visita. Desculpe ter vindo incomodá-lo, disse a senhorita Neville. Nem sei como me atrevo, o senhor vai pensar que eu sou uma mal educada. Sei que o senhor é um homem ocupado, mas realmente estou tão preocupada. Aproveitando seus conhecimentos sobre a Inglaterra, Poirot sugeriu uma xícara de chá. O rosto da moça se iluminou. É muita gentileza sua, senhor Poirot. Há pouco tomei um café, mas um chá nunca é demais. Poirot, que discordava desta assertiva, limitou-se a sorrir. Pediu a George que servisse um chá, no que foi atendido. Rapidamente. Preciso me desculpar, continuou a senhorita Neville mais calma, influenciada pelos efeitos benéficos da infusão, mas o laudo ontem me deixou extremamente nervosa. Certamente, murmurou Poirot compreensivo. Como eu não tinha que prestar depoimento, achei que uma pessoa deveria acompanhar a senhorita Morley. O Dr. Haley ia estar presente, é claro, mas ela não o suporta. Portanto, achei que era meu dever ir. Muita bondade sua. Não, simplesmente uma questão de dever. Trabalhei durante anos com o Dr. Morley. O que ocorreu foi, para mim, uma tragédia e o laudo ontem ainda veio piorar as coisas. Certamente. A senhorita Neville inclinou-se ligeiramente para a frente. Está tudo errado, senhor Poirot, tudo errado. Explique-se melhor, mademoiselle Neville. Não pode ter acontecido daquela forma. Eles estão enganados. Injetar uma dose excessiva de anestésico na gengiva é impossível. Mademoiselle acha? Tenho certeza. Existem pacientes que sofrem de alergias, ou têm uma deficiência cardíaca, ou coisa parecida. Agora, uma dose excessiva é uma coisa rara de acontecer. O dentista injeta a quantidade necessária de anestésico de uma maneira quase automática. Poirot sacudiu a cabeça. Foi o que pensei. É uma coisa de rotina, insistiu Gladys, não é como um químico preparando doses variadas para experiências. Aí, sim, pode ocorrer um erro. Porém, com um dentista acho impossível. Mademoiselle não quis fazer estas observações ontem? Gladys Neville sacudiu a cabeça. Eu não quis agravar a situação. Sei que o Dr. Morley não cometeria este engano, mas também não quis que pensassem que ele havia cometido um crime. Poirot compreendeu. Por isso vim procurá-lo, continuou. Queria que o senhor soubesse que tudo não passou de uma grande farsa, mas não queria fazê-lo de uma maneira oficial. O pior é que ninguém quer saber a verdade, murmurou Poirot. Gladys olhou para Poirot espantada. Gostaria, interveio Poirot, que explicasse melhor sobre o telegrama que recebeu naquele dia. Não sei o que pensar sobre isso, senhor Poirot. É tão estranho. Só pode ter sido mandado por uma pessoa que conhecesse bem minha vida. Deve ter sido enviado por um amigo seu ou alguém que mora na sua casa e conhece seus hábitos. Nenhum dos meus amigos faria isto. E a senhorita não desconfia de ninguém. Gladys pareceu hesitar. No princípio, quando eu pensava que o Dr. Morley tinha se suicidado, achei que tinha sido ele quem enviará o telegrama, como uma espécie de consideração para evitar que a senhorita estivesse presente? Exatamente, mas mesmo assim, uma ideia bastante improvável.
Meu noivo, Frank, quando soube do telegrama, também se comportou mal. Disse que eu estava procurando desculpas para passar o dia com alguém, como se eu fosse capaz de fazer uma coisa dessas. A senhorita não tem realmente outro namorado? Gladys Neville enrubesceu. Claro que não. Ultimamente Frank tem estado muito nervoso. Creio que por ter perdido o emprego e não conseguir achar outro logo. Um homem desempregado é sempre difícil de aturar. Eu estou muito preocupada com ele. Ele ficou transtornado quando não a encontrou no escritório aquela manhã. Ele veio para me contar que tinha encontrado um emprego maravilhoso. 10 libras semanais. Quis que eu fosse a primeira a saber. Acho que queria que o Dr. Morley soubesse. Também. Frank tinha ficado muito sentido quando soube que o doutor não gostava dele, que estava fazendo tudo para nos separar. O que era verdade? Sim, de certa maneira. Não posso negar que Frank foi despedido de ótimos empregos, que é um homem instável, mas agora tudo vai ser diferente. O senhor não acredita numa boa influência? Por exemplo, quando uma mulher acredita num homem, este não faz tudo para justificar esta fé? Poirot suspirou, mas achou melhor não discutir. Já tinha ouvido a mesma história de centenas de mulheres que acreditavam piamente no poder redentor de uma paixão. Cinicamente, ele pensou que se podia contar nos dedos da mão às vezes que isto já tinha acontecido. Gostaria de conhecer seu namorado, limitou-se a dizer. Isto seria maravilhoso, Sr. Poirot. No momento ele só tem livre os domingos, o resto da semana passa no campo. Ah, o novo emprego. Qual é o cargo que ocupa? Não sei bem. Creio que é uma espécie de secretário, ou qualquer coisa ligada ao governo. Para comunicar-me com ele, escrevo para a casa dele em Londres e de lá enviam a correspondência. Não acha isso estranho? Acho, mas Frank disse que hoje em dia, isto é muito comum. Poirot olhou para Gladys, sem responder. Amanhã é domingo, quem sabe a senhorita e o seu noivo não me dariam o prazer de almoçar no restaurante Logan Corner? Assim poderíamos conversar melhor. E muito obrigada, Sr. Poirot. Claro que teríamos imenso prazer em almoçar com o senhor. Frank Carter era um rapaz louro, de estatura mediana. Vestia-se modestamente e falava com fluência e precisão. Seus olhos, muito próximos do nariz, desviavam-se do interlocutor, sempre que o assunto não era do seu agrado. Era desconfiado e ligeiramente agressivo. Não sabia que íamos ter o prazer de almoçar com o senhor, disse Frank. Gladys não me disse nada. Frank lançou à noiva um olhar zangado. Foi combinado, ontem, explicou Poirot sorrindo. Sua noiva está muito preocupada com a morte do Dr. Morley e achei que se nos reuníssemos. Poirot foi rudemente interrompido. A morte de Morley? Estou cheio desta história. Será que você não vai esquecer dele? Não entendo o que viam nesse homem. Querido, não fale assim. O doutor me deixou 100 libras. Ainda ontem recebi a comunicação. Ainda bem, disse Frank, afinal não fez mais que a obrigação, depois dos anos que você trabalhou para ele como uma escrava, enquanto ele embolsava todo o dinheiro. Ele sempre me pagou muito bem. Não acho. Gladys é muito submissa, sempre se deixa explorar. Eu nunca me enganei com ele. Além do mais, você sabe tão bem quanto eu que ele nunca foi com a minha cara. Ele não compreendia você, disse Gladys. Compreendia sim, pena que tenha morrido, se não ia ouvir de mim poucas e boas. Aliás, na manhã em que ele morreu, o senhor foi lá no consultório para discutir com ele, não foi? Perguntou Poirot, discretamente. Quem disse isso? Perguntou Frank, furioso. É verdade, não é? E se for? Eu fui lá falar com Gladys. E lhe informaram que ela não estava. É, mas não acreditei. Disse aquele porteiro de meia tigela, que ia esperar para falar com o doutor. Já estava cheio das intrigas de Morley. Queria contar-lhe que não estava mais desempregado, que estava na hora de Gladys sair do emprego e começar a tratar do nosso enxoval. Mas o senhor não chegou a falar com ele? Cansei de ficar sentado naquele santuário. Fui embora. A que horas? Não me lembro. Lembra-se ao menos a hora em que chegou? Não. Acho que era um pouco depois do meio-dia. O senhor ficou mais ou menos do que meia hora? Sei lá. Não presto atenção nestas coisas. Havia alguém na sala de espera com o senhor? E quando entrei havia um cara gordo, mas ele foi logo atendido. Depois fiquei sozinho. Então o senhor deve ter saído ao 12:30. Foi a hora em que chegou uma senhora. Pode ser. Eu não aguentava mais ficar naquele lugar. Poirot olhou-o significativamente. O desprezo de Frank não
Era convincente. A senhorita Neville me contou, prosseguiu Poirot, que o senhor arranjou um ótimo emprego. Pagam bem. 10 libras por semana. Exclamou Poirot. É mesmo. Por aí o senhor vê que eu, quando quero, posso arranjar uma coisa boa, vangloriou-se Frank. Acredito, disse Poirot. É um trabalho muito exaustivo? Não, respondeu Frank lacônico. Interessante? Bastante. Falando de emprego, eu gostaria de saber como é que vocês, detetives particulares, vivem. Não é bem como nos livros de Sherlock Holmes, é? Aliás, hoje em dia, a maioria dos casos deve ser de divórcios. Eu não me ocupo com divórcios. É? E de que vive? Eu me arranjo, meu caro, me arranjo. E o senhor é um dos mais famosos, não é? E interveio Gladys. Foi o Dr. Morley que me contou. Disse que o senhor é chamado por nobres ministros banqueiros. Poirot sorriu. A senhorita me encabula. Poirot voltou para casa, pelas ruas desertas, bastante pensativo. Uma vez instalado na sala de visitas, resolveu telefonar para Japp. Desculpe incomodá-lo, meu caro, mas você descobriu a procedência do telegrama que foi enviado a Gladys Neville? Ou ainda batendo na mesma tecla? Descobrimos, sim. Houve realmente um telegrama. A tia de Miss Neville mora em Richorne, na cidade de Somerset. O telegrama foi enviado de Richarnry, subúrbio londrino. Muito engenhoso, comentou Poirot. Caso ela desconfiasse da procedência, os nomes são suficientemente parecidos para dissipar qualquer dúvida. Sabe o que acho? Não, respondeu Japp, que esta história toda está me parecendo muito bem engendrada. Só porque Hercule Poirot cismou que se trata de um assassinato? Como você explica o telegrama, por exemplo? Uma coincidência. Alguém resolveu pregar uma peça na moça. E por que razão? Ora, sei lá por quê. Brincadeira de mau gosto se você quiser. Uma pessoa resolveu brincar exatamente no dia em que Morley iria cometer um engano com a anestesia? Uma coisa puxa a outra. Por ela estar fora, o doutor deveria estar mais afobado, logo mais propenso a cometer um engano. Ainda não estou satisfeito. Sinto muito. O que você não percebe é que sua desconfiança o está levando a crer que Morley deliberadamente matou Amberiotis. Poirot calou-se. Entendeu, agora? Perguntou Japp. O Amberiotis pode ter sido assassinado de outra maneira. Não pode ser. Ninguém o visitou no Savoy. Ele almoçou no quarto. Os médicos declararam que a droga não foi ingerida e, sim, injetada. Como vê, claro como água. E o que querem que a gente pense? A polícia está satisfeita com o laudo. Está satisfeita também com o desaparecimento da senhorita. Estamos cuidando disso. Esta mulher deve aparecer em algum lugar. Ninguém sai de casa e some desse jeito. Pois foi o que ela fez, comentou Poirot. Por enquanto, mas vamos encontrá-la em algum lugar. Viva ou morta, e se quer minha opinião, viva. E por que tanta certeza? Porque a esta altura já teríamos encontrado o corpo. Ora, Japp, desde quando os cadáveres deram para aparecer tão obedientemente? Ah, você está insinuando que ela foi assassinada e que nós vamos encontrá-la dentro de um baú, esquartejada? Porco e paz? Porque muitas mulheres desaparecem e são encontradas. Geralmente a explicação mais simples é a sexual. Creio que não é o caso de Mabel. Nunca se sabe, disse Poirot prudentemente. Não, acho provável. Quer dizer que você está convencido de que vai encontrá-la? Você vai ver. Já demos os dados relativos a ela para todos os jornais e para a televisão. Então está tudo resolvido, sorriu Poirot sarcasticamente. Não se preocupe, meu caro, retrucou Japp irritado. Vamos achar sua namorada, vestida com suas roupas íntimas de lã. Japp desligou o telefone. George entrou, carregando uma bandeja com chocolate e biscoitos. O senhor vai desejar mais alguma coisa? Estou totalmente perplexo, George. Que pena, senhor. Poirot serviu-se de chocolate e ficou pensativo enquanto mexia a colher dentro da xícara. George conservou-se à distância, pressentindo sintomas. Havia ocasiões em que Poirot discutia seus problemas com o mordomo. Este tinha sempre um ponto de vista interessante a respeito do mundo em geral e da vida em particular. Você já soube da morte do meu dentista? O Dr. Morley? Foi uma pena. Ouvi dizer que se suicidou. É o que dizem. Se não foi assassinado. Sim, senhor. O caso é que se foi assassinado, quem o teria matado? Entendo, senhor. Poucas pessoas poderiam tê-lo assassinado. Entendo, senhor. Do pessoal da casa temos a cozinheira e a arrumadeira.
Duas domésticas muito simpáticas incapazes de cometer um crime, a irmã que o adorava, mas também era sua única herdeira. Não podemos negligenciar o aspecto financeiro, mas não creio que tenha sido ela. Além disso, temos o sócio, um dentista, profissional e competente que não tinha razão aparente para eliminar o colega, um atendente imbecil que gosta de novelas policiais. Finalmente um grego com estranhos antecedentes. George tossiu. Estes estrangeiros, senhor. Exatamente, concordou Poirot. O grego é fortemente suspeito. Acontece que morreu George e pelo visto foi o próprio Dr. Morley quem o matou. Não sabemos se proposital ou inconscientemente. Quem sabe eles não se assassinaram mutuamente? Se cada um desejava eliminar o outro, acabaram vítimas das próprias ciladas. Muito engenhoso, George, disse Poirot sorrindo. O dentista assassina o cliente sem perceber que a vítima está neste momento planejando a sua destruição. Poderia ser verdade, mas acho pouco provável. Ainda não terminei minha lista de suspeitos. Existem duas pessoas que talvez estivessem na casa na hora do crime. Todos os clientes, com exceção do grego e de um americano, foram vistos saindo da casa. O americano deve ter saído 20 para o meio-dia. Ainda um outro suspeito é Frank Carter, que não era cliente e que chegou um pouco depois do meio-dia para falar com Morley. Ninguém o viu sair. Aí estão os fatos. O que você conclui? A que horas foi cometido o crime, Sr. Poirot? Se foi cometido pelo Sr. Amberiotis, ocorreu entre meio-dia e 5 e meio-dia e 20. Se foi cometido por outra pessoa, ocorreu depois de meio-dia e 25, se não o próprio Amberiotis teria descoberto o cadáver. Poirot olhou animadamente para o mordomo. Então, George, o que acha? Acho, senhor. Sim? Que o senhor vai ter que procurar outro dentista. Você é extraordinário, George. Eu ainda não havia pensado nisso. Sorrindo modestamente, George retirou-se. Hercule Poirot permaneceu à mesa, saboreando o chocolate e rememorando os fatos que acabará de enumerar. Dentro deste círculo de pessoas estava a mão que tinha cometido o crime. De repente sua sobrancelha ergueu-se. Havia esquecido um nome. Isto era imperdoável. Até a pessoa mais absurda deveria ser investigada. Não havia outra pessoa na casa, na hora do crime? Poirot anotou no seu caderninho o nome do Sr. Barnes. Uma senhora deseja falar com o senhor ao telefone, anunciou George. Poirot imediatamente reconheceu a voz. Senhor Hercule Poirot? Sim. Aqui é Jane Oliveira, sobrinha de Alistair Blunt. Pois não. O senhor podia passar aqui em casa? Acho que devia ser informado de certas coisas. Claro. A que hora seria mais conveniente para a senhorita? Às 6:30 da tarde, por exemplo. Estarei lá. Espero não estar incomodando. De modo algum, de certa maneira eu estava esperando seu telefonema. Poirot desligou rapidamente sem mais explicações. Sorriu, desejando saber que desculpa Jane Oliveira usaria para justificar a chamada. Ao chegar à casa de Blunt, Poirot foi imediatamente conduzido à biblioteca. Encontrou Alistair Blunt sentado à sua escrivaninha, brincando com um cortador de papel. No seu rosto, via-se o ar de martírio dos homens que vivem cercados de muitas mulheres. Jane Oliveira estava parada, perto da lareira. Uma senhora, de meia-idade, quase gorda, falava sem parar no momento em que Poirot entrou. Além do mais, creio que meus sentimentos também devem ser levados em consideração? Claro, Júlia, claro, disse Alistair Blunt em tom apaziguador enquanto levantava-se para receber Poirot. Se você vai discutir sobre crimes, eu me retiro, acrescentou a senhora. É uma boa ideia, mamãe, sugeriu Jane. A senhora Oliveira retirou-se majestosa, sem tomar conhecimento da existência física do visitante. Muita bondade sua ter vindo, Sr. Poirot, disse Blunt. O senhor já conhece minha sobrinha, não é? Foi quem lhe telefonou. Quero falar sobre essa mulher desaparecida, interrompeu Jane, essa tal de Seale. Sainsbury Seale, corrigiu Poirot. O que tem ela? E um nome bem engraçado. Quer que eu conte, ou o senhor prefere contar, tio? Por favor, minha filha. Jane virou-se para Poirot. Pode não ter a menor importância, mas eu achei que devia lhe participar. Pois não. A última vez que o tio Alistair foi ao dentista, não há semana passada, mas há uns 3 meses, resolvi ir com ele para aproveitar o carro. Quando paramos na rua Rainha Charlotte, uma senhora vinha saindo da casa do Dr. Morley. Era uma senhora de meia-idade, cabelos crespos e umas roupas
estranhérrimas. Ela voou para cima do tio Alistair e começou uma conversa tipo, Sr. Blunt, há quanto tempo? Não está lembrado de mim? Etc. Pela cara do tio Alistair vi que ele realmente não tinha noção de quem ela era. Alistair Blunt suspirou. Sou péssimo fisionomista. Todo mundo se queixa disso. Aí titio tomou aquela atitude, continuou Jane, que eu já conheço. Educado meio etéreo, mas que não engana uma criança. Respondeu, sim, claro, etc. Mas a mulher não se deu por achada. Disse que era uma grande amiga da minha tia. É o que geralmente dizem quando me acostam na rua. Ajuntou Alistair Blunt num tom de tristeza e acabam sempre pedindo um donativo para uma instituição de caridade qualquer. Com esta senhora escapei dando 5 libras para uma associação de caridade indiana cujo nome nem lembro mais. Ela realmente tinha conhecido sua esposa? É possível por causa da instituição de caridade. Nós moramos 10 anos na Índia. Claro que se fosse uma grande amiga da minha mulher, eu a reconheceria. Para mim, ela nunca viu tia Rebecca. Foi uma desculpa para falar com o senhor. É possível, sorriu Blunt benevolamente. O que me pareceu estranho foi ela querer forçar uma antiga intimidade com meu tio. No fundo, ela só queria uma contribuição, Jane. Ela não voltou a procurá-lo, Sr. Blunt? Perguntou. Poirot. Blunt disse que não. Eu achei, interveio Jane sem convicção, que o Sr. Poirot deveria tomar conhecimento desse incidente. Muito obrigado, mademoiselle, disse Poirot. Não devo mais ocupar seu tempo, Sr. Blunt. Sei que o senhor é um homem muito ocupado. Pode deixar, titio, eu acompanho o Sr. Poirot, disse Jane, rapidamente. Poirot sorriu satisfeito com a presteza de Jane. Quando estavam no hall, ela parou. Entre aqui, disse. Entraram numa saleta ao lado. Jane encarou Poirot. Que quis dizer, ao telefone, quando disse que estava aguardando um chamado meu? Poirot sorriu, abrindo os braços. Exatamente o que eu disse. Estava aguardando seu telefonema. O senhor quer dizer que sabia que eu iria lhe telefonar. Sobre a senhorita Sainsbury, não foi este somente um pretexto? Perguntou Poirot, sacudindo a cabeça. Se não fosse este, a senhorita certamente encontraria outro. E por que cargas d'água haveria eu de lhe telefonar? Porque a senhorita não foi diretamente a Scotland Yard comunicar este pequeno incidente em vez de me chamar aqui? Não seria mais lógico ir à polícia? Está bem, senhor sabe tudo. Que mais sabe? Sei que está interessada em mim, desde que soube que estive no Palace Hotel Auburn no Borborignon. Jane Oliveira ficou tão pálida que Poirot temeu que ela fosse desmaiar. Depois de uma ligeira pausa, Poirot prosseguiu. A senhorita me trouxe aqui hoje para me sondar. Estou usando a expressão correta? Pois é, para me sondar sobre Howard Hikes. Quem é esse homem? Não precisa me sondar, mademoiselle. Vou dizer tudo o que sei, ou que penso saber. A primeira vez que eu e Jap estivemos aqui, a senhorita ficou espantada, ou melhor, assustada. Pensou que o seu tio tivesse sofrido um atentado. É uma coisa capaz de acontecer com homens como ele. Outro dia, chegou pelo correio uma bomba. Ele recebe centenas de cartas ameaçadoras. Inspetor Jap lhe comunicou que um dentista de nome Morley tinha sido baleado. Lembra-se da sua resposta? Mas isso é absurdo. Jane mordeu o lábio. Eu disse isso? Que coisa absurda. Foi um comentário estranho, mademoiselle. Demonstrava que a senhorita sabia da existência de Morley, que achava que algo iria acontecer, não necessariamente com ele, mas na casa dele. O senhor tem uma imaginação muito fértil, comentou Jane. Poirot fingiu não ouvir. A senhorita esperava ou temia que algo acontecesse na casa de Morley, que algo de terrível acontecesse lá, mas que a figura visada seria o seu tio. Portanto, sabe alguma coisa que nós ainda não sabemos. Pensei em todas as pessoas que estiveram na casa de Morley naquele dia, e só uma parece relacionar-se, de alguma forma, com a senhorita, o Sr. Howard Hikes. Parece até uma novela de rádio. Qual é o próximo capítulo? Fui falar com o Sr. Hikes, um rapaz atraente e perigoso. Poirot calou-se por uns instantes. É realmente um homem interessante, não é mesmo? Perguntou Jane. Tem razão, eu estava apavorada. Poirot aguardou calmamente que Jane continuasse. Vou contar a verdade, Sr. Poirot. O senhor não é fácil de enganar. Prefiro, portanto, contar tudo para evitar futuras investigações. Amo Howard. Na verdade, o adoro. Minha mãe me
trouxe para a Inglaterra para me afastar dele e também para ver se consegue que o tio Alistair deixe sua fortuna para mim. Ela é sobrinha de Alistair Blunt por casamento. A mãe dela, minha avó, era irmã de Rebecca Arnott. Tio Alistair é, portanto, meu tio-avô, por afinidade. Só que ele não tem mais outros parentes próximos, o que para a mamãe é mais uma razão para me transformar em herdeira milionária. Estou sendo franca com o senhor. Sou uma pessoa honesta. Temos bastante dinheiro. Segundo Howard, é até obsceno sermos tão ricos, mas é claro que não somos páreo para o tio Alistair. Jane bateu com a palma da mão no espaldar da cadeira. Como posso explicar melhor? Howard abomina todos os valores que me foram inculcados pela educação. Às vezes penso, como Howard, mas gosto do tio Alistair, apesar dele ser um pouco pedante, snob e conservador. Outras vezes também acho que Blunt e sua classe deveriam ser varridos da face da terra, que estão se interpondo no caminho do progresso, que sem eles haveria realmente desenvolvimento. A senhorita pensa como Hikes. Ainda não. Howard é radical demais. Tem gente que concorda com ele, mas até certo ponto, gente que contemporizaria com tio Alistair e seu grupo se estes fizessem algumas concessões. Mas tio Alistair é do tipo que não posso arriscar. Não seria economicamente válido, temos que considerar as responsabilidades, além da eterna choraminga de se reportar aos fatos históricos. Acha que não devemos olhar para trás e sim para a frente. É uma visão bastante otimista, comentou Poirot. Jane encarou-o com desprezo. O senhor também está debochando. Talvez por ser mais velho. Os velhos também têm sonhos. Mademoiselle. Poirot ficou calado e resolveu mudar de assunto. Por que o Sr. Howard Hikes marcou consulta naquele dia na Rua Rainha Charlotte? Eu queria que ele conhecesse meu tio e não sabia como propiciar melhor oportunidade. Howard é tão amargo em relação ao tio Alistair, tão cheio de ódio que eu achei que se ele visse meu tio como eu o vejo, isto é, sem partis pris, o acharia bondoso e mudaria de opinião. Não podia convidar Howard aqui em casa por causa de mamãe, ela iria estragar tudo. Mas, depois que a senhorita provocou este encontro, ficou com medo? Os olhos de Jane tornaram a brilhar. Sim, porque às vezes Howard se deixa levar e resolve tomar o atalho mais curto, continuou Poirot, para exterminar. Pare! Gritou Jane. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.